Olá, muito bom dia. Qual o segredo para se viver mais? Há quem diga que ter uma alimentação saudável, evitar cigarro e bebida com álcool, praticar exercícios, praticar a medicina preventiva, manter hábitos de higiene, ocupar a mente, ter amigos, priorizar a família e trabalhar é o caminho. Será que existe uma verdade, uma verdadeira, uma única resposta para se conseguir viver mais e viver melhor? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística diz que Pernambuco é o segundo estado da região Nordeste com maior índice de expectativa de vida. A estimativa do IBGE é de que o pernambucano viva em média até os 73 anos de idade. O estado fica atrás apenas do Rio Grande do Norte, onde a população tem uma média de vida estimada em 75 anos. Mas como superar os problemas de saúde? Falta de assistência médica, falta de remédios, longas filas para marcar uma consulta, baixa aposentadoria. Como enfrentar a falta de estímulo diante de muitas vezes de uma moradia indigna? Se a população pernambucana vai viver mais, é preciso se preparar. De que forma? Nossos entrevistados de hoje, a geriatra Fátima Nepomuceno e o educador físico Cassiano Vasconcelos. Muito bom dia e sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. E eu começo com essa pergunta, que ela é bem ampla, acho que um pouco difícil, mas o seguinte: qual o segredo para se viver mais? Fátima. O segredo é a gente tem que começar desde jovem. Não adianta você, depois de idoso, começar a se cuidar. Então, é uma coisa que você vai construindo ao longo da sua vida. Então, você com 30 anos, com 40 anos, já começa a pensar no amanhã. Você vai poupando a sua vida, como se faz com dinheiro, poupando a sua saúde também. Então, você procurar sempre um médico para fazer uma consulta de rotina, você rever sua alimentação, fazer sempre atividade física, porque isso é importante, porque ao longo do tempo, você só vai adquirindo mais resistência física e saúde. Não ganhando peso, porque a gente vê que a obesidade hoje é uma epidemia mundial. E quando você ganha peso por excesso de alimentação, você já vem diabetes, hipertensão, as osteoartrites da vida, por conta do sedentarismo e do conta da alimentação errada. Então, eu acho que é uma construção de vida, e você pode chegar não só a 73, mas 80, 90 anos. Hoje nós temos pacientes de mais de 100 anos de idade e que estão muito bem, graças a Deus, porque construíram uma vida toda com qualidade de vida. Cassiano, apesar da gente perguntar qual é o segredo, né? Mas aqui não existe segredo, na sua opinião, o que fazer? Bom, aproveitando o que Fátima falou, resumindo a fala dela, é você ter um estilo de vida saudável, né, Fátima? Onde, dentro desse estilo de vida saudável, a gente tem que praticar atividade física de forma regular durante toda uma vida, ter uma alimentação balanceada, uma alimentação ajustável, controlar bem o estresse, já que a gente vive numa sociedade hoje que é tudo para hoje, para hoje, para hoje o tempo todo, né? Ter uma boa qualidade de sono. Então são esses fatores que vão contribuir para que você tenha um envelhecimento, né, com sucesso, né, bem sucedido, né? Então, mas apesar da gente falar sempre isso, dessa qualidade de vida, a gente vive hoje, a gente tem um dia a dia tão corrido, tão estressante, que assim, a gente fala assim, na teoria é muito bonito, né? É maravilhoso. A gente vai conseguir chegar aí até 2050, mas na prática é muito difícil a gente poder conseguir conciliar essa questão de uma boa alimentação, das horas de sono, de você fazer. Então, o que de fato a gente tem que mudar, que estímulo a gente tem que ter para conseguir passar a ter uma outra vida? Na verdade, Eliane, eu acho que é questão de prioridade. Eu acho que a gente tem que entender desde cedo que sem saúde, certo? Se a gente prioriza determinadas coisas numa fase da vida da gente e deixa de lado uma outra parte, isso lá na frente pode ser cobrado. Em relação à saúde é isso. Se de repente uma fase da sua vida você não ligou de praticar exercício físico, você não ligou de ter uma alimentação saudável, de uma boa qualidade de sono, lá na frente vai acarretar uma série de fatores relacionados a doenças. Dentre das doenças mais modernas que a gente vê, a hipertensão arterial, as doenças cardíacas, diabetes, tudo isso está interligado, principalmente esse estilo de vida sem um planejamento. É isso que a gente vê principalmente com os idosos. É o que a gente vê, então, os idosos que antes, às vezes,
fumavam muito, né? Bebiam demais, principalmente os homens. Então, eles chegam com 60, 70 anos com doenças cardíacas, como a Cassandra falou. Aí você tem as doenças cardíacas, pacientes que infartam muito cedo, né? E tem hipertensão associada. Então, às vezes, mesmo hipertensos, eles sabem que tem que tomar medicação todos os dias, mas aí não tomam porque não sentem nada, porque a hipertensão é assintomática, o paciente não tem sintoma, diabética às vezes também não tem muito sintoma. O que acontece? Eles não tomam remédio, eles fazem a alimentação errada e aquilo vai chegar um dia, ele infarta ou tem um derrame, que é o AVC, e fica em cima de uma cama e aí a qualidade de vida vai para onde? Então ele fica dependente de um filho, de um cuidador, já não consegue mais sair de casa e a vida começa, cada vez a qualidade de vida e a saúde dele vai piorando, a chegar um dia ele pode até falecer. Agora, a gente fica imaginando uma pessoa que, com esse quadro que você descreveu agora, ela chegar até os 80, 90 anos em cima de uma cama, não tem qualidade de vida nenhuma. Não tem, porque o que você perde é a dependência e a autonomia. Então, o paciente começa a ter uma dependência de tudo para fazer, trocar uma roupa, se vestir, se alimentar. As atividades de vida diária deles dependem de uma pessoa. E isso restringe e deixa a pessoa muito triste. Então, vem o quadro de depressão. E sem contar que hoje em dia a gente sabe que o idoso, as demências no mundo todo estão aumentando, porque a população envelhece. E que a população envelhece, as demências de Alzheimer principalmente, acometem mais ainda os idosos, porque eles vivem mais e demenciam mais também. Então, ainda tem as demências que pioram a qualidade de vida da pessoa e do cuidador. Então, é uma bola de neve. Né? É a pessoa que adoece, que o cuidador adoece junto, e quando você vê aquela família está doente. Eliane, né? Eu sempre digo que o exercício físico, a atividade física, é o melhor remédio que existe. Né? É barato, você pode fazer em qualquer lugar, é fácil, e além de prevenir, retardar doenças, né, ainda pode controlar. Haja vista, né, que a gente está falando aqui do idoso. Nessa idade é muito comum desenvolver algumas doenças, né? Doenças cardíacas que a gente pode mencionar como hipertensão arterial. E a atividade física, dependendo da situação, dependendo de como ela for praticada, ela vai ajudar a controlar essa hipertensão. Se ele tiver desenvolvido a diabetes, a mesma coisa. Então, por isso que eu digo assim, tem coisa melhor do que você praticar atividade física com a constância, né? E ter uma longevidade. Até o peso, se você faz atividade física, você começa a emagrecer, você emagrece até as osteoartrites, você alivia a dor, não cura, mas alivia a dor porque você emagreceu e fez atividade física. Então, né? por exemplo, assim, aquela pessoa, e aí não é só para o idoso, porque se a estimativa hoje é que a média de vida é 75 anos, e tem muita gente que passa dos 75 anos, né? Quem ainda não chegou aos 60, aos 50, você sabe que para você chegar lá, né? Você tem que se cuidar. Então, assim, o caminhar é uma primeira, em termos de atividade física, caminhar faz bem. Faz bem. E aproveitando que você falou de dados em relação aqui a Pernambuco, em relação à expectativa de vida, em Florianópolis, né, que é hoje a capital com maior expectativa de vida do país, junto com São Caetano e São Paulo, e tem um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde, onde comprovou que 1 a 4 pessoas em Florianópolis praticam algum tipo de atividade física. Entendeu? Isso é fantástico. E lá a expectativa de vida chega a quase 80 anos. Está chegando. Entendeu? A média lá é isso. Então, em relação à caminhada que você mencionou aí anteriormente, a caminhada ela é algo assim tão do nosso cotidiano. E os benefícios que com uma simples caminhada que você pode fazer são enormes, né? Desde a melhor circulação, melhor da mobilidade, a rigidez que acontece com essa idade, a rigidez na articulação, então deixa a articulação um pouco mais móvel, melhora os níveis de HDL, entendeu? Porque você tem, por exemplo, você tem o idoso que às vezes passa muito tempo sentado. Seja ali para tricotar, seja ali para assistir o seu programa de televisão, enfim, ele passa boa parte do dia. Ele tem dificuldade quando vai para andar, anda pouco, porque cansa, porque muito tempo ocioso. Da mesma forma são aquelas pessoas que, ou pela atividade física, pelo trabalho, aliás, né, também não costumam andar muito quando anda. Sente dor, fica cansaço, aquela respiração. Pô, você não andou nada, não andou nem um quarteirão, já está
Isso são os efeitos deletérios do sedentarismo, né? Da inatividade física. Então, o que eu recomendo é o seguinte, no caso do idoso, se ele fez uma avaliação médica, está com as condições de saúde normalizadas, começa devagar, certo? Dá uma volta ao redor da casa, certo? Vai sentindo, vai observando a sensação de dor. Se há um cansaço excessivo, se houver um cansaço excessivo, tem que dar uma parada. Se esse cansaço excessivo ele continuar, volta no médico para saber se tem alguma causa ou se de repente está se excedendo na intensidade do exercício, da atividade física, da caminhada que ele está fazendo. Aí, com o passar do tempo, o organismo, do ponto de vista fisiológico, ele vai se adaptando. Ele vai criando um suporte pelaquela demanda que está sendo colocada para ele. Com o passar do tempo, ele vai ter uma melhora na autoestima dele, lembrando que ele estava mais sentado, as dores tendem a diminuir, a autonomia de coisas simples do dia a dia. A segurança, né, para andar. Assim, muitos têm medo, no caso dos idosos, muitos têm medo de andar, cair e acabar. E até autoestima também. Autoestima. Se você pensar que ele vai fazer tudo mais sozinho, então ele começa até a sentir-se melhor, mais independente, né? Se eu estiver enganado, a senhora me corrija. Mas o que mais acomete essa faixa etária de idade, na terceira idade, são as quedas, fraturas. Isso. E o simples ato de ele se movimentar, de ele trabalhar aquela musculatura, vai fazer com que ele tenha mais segurança, como você falou, vai fazer as atividades com mais independência, e isso vai melhorar a autoestima, como o Fátima acabou de dizer aí também. Então, e falando em relação à caminhada, há um tempo atrás, 10, 15 anos atrás, tinha poucos estudos relacionados ao trabalho de força, treinamento de força e seus benefícios. Então, se tinha-se medo de recomendar o treinamento de força para essa população. Mas, com o passar do tempo, as evidências científicas foram aumentando muito e hoje, comprovadamente, verifica-se que o treinamento de força para essa população vai ajudar bastante, principalmente, como a gente falou da autonomia, já que ele perde muito a capacidade, as fibras musculares dele, com o passar do tempo, vai se perdendo. Então, ele começa a ter dificuldade de sentar, de levantar, entendeu? E o trabalho de força vai fazer com que ele tenha mais autonomia para ele fazer esse simples sentar e levantar. O que é muito comum entre os idosos, reclamação. E assim, como você falou, em relação à osteoporose, então assim, até a osteoporose, a gente sabe que eles não têm, muitos têm e não sabem, porque é uma doença assintomática. E quando ele começa a fazer atividade física, o ganho de massa muscular já ajuda o osso também. Isso. É uma coisa levando a outra, né? Já melhora o andar dele, a marcha dele. A gente vê que o idoso tem uma marcha diferente do jovem, então melhora a marcha, então você já vê que ele já começa a fazer as coisas com mais facilidade e locomover-se pela casa. E isso melhora a autoestima de qualquer pessoa, né? Então, que é muito comum. E a gente está falando tanto de envelhecimento, mas sabe-se que nosso envelhecimento, segundo as evidências científicas, a literatura científica, já começa no final da década dos 20 anos. Então já começa a decadência da produção de hormônio, a massa óssea vai junto. E falando em osteoporose, né, que acometa mais o público feminino, né, do que o masculino, principalmente que nessa fase ali da menopausa, que o estrógeno ele tem uma queda gigante, né, e aí começa a acarretar essas doenças, a osteoporose é uma delas. E tem um estudo bem interessante, Eliane e Fátima, que mostra que aquelas crianças que foram obesas antes da primeira menarca tinham uma ligação direta com osteoporose. Ou seja, a importância de começar lá de baixo a ter hábitos saudáveis. Assim, você começa a envelhecer no momento que você nasce. Mas é verdade. Você já tá. A realidade é quase essa. Olha só, para você, o que significa envelhecer bem? Você que está aí nos acompanhando. O IBGE diz que em 2050 a estimativa é de que 30% da população brasileira terá mais de 65 anos. Gente, imagina a previdência, os postos de saúde, se a gente não cuidar. Agora lembre-se, muitos vivem na pobreza, dependem de alguém e não têm escolaridade. O que fica ainda mais difícil garantir a qualidade de vida. Então é para você parar e pensar na vida que você está tendo. O ponto de vista volta daqui a pouco.
De volta ao Ponto de Vista, hoje estamos recebendo a médica geriatra Fátima Nepomuceno e o educador físico Cassiano Vasconcelos. Qual o segredo para se viver mais? É o tempo do programa, mas se viver mais, se viver também com qualidade de vida, né? Porque ninguém quer passar e chegar aos 80, 90 anos numa cadeira de rodas, numa cama, dependendo de alguém, né? O que é muito ruim. A gente falava o seguinte, no primeiro bloco, a questão do idoso. E a gente colocou também o seguinte, o idoso que já está doente, que já tem todos esses problemas de dificuldade para andar, qual o caminho para ele tentar reverter esse quadro e não ter que ficar dependendo tanto de dinheiro, tanto de remédio? Porque às vezes assim, ele consome tanto remédio que a aposentadoria dele vai embora todinha. Eu comentava que ainda essa semana eu estive numa farmácia e eu fiquei assim assustada de ver um idoso, acredito eu, em torno dos seus 90 anos, que ele parecia que estava no supermercado, empurrando um carrinho, uma sacolinha, uma cestinha, e cheia de remédio. Eu falei assim, gente, como é que uma pessoa pode pensar em ter qualidade de vida e dentro daquela caixinha, daquela cestinha, tinha pelo menos uns 10 ou 12 caixas de remédios? O problema também do idoso, às vezes, existem os remédios que eles têm que tomar, com a prescrição médica, o médico prescreve, são remédios que eles têm que tomar. Existem os remédios que eles compram na farmácia sem prescrição médica, que são empurrados por balconista da farmácia. Esse é o grande perigo que a gente fala para o idoso. Então, porque a amiga, vizinho, um colega está tomando, é bom, eu também vou tomar. É o famoso assim, toma porque é bom, eu tomei e fiquei boa, fiquei ótima. Então, assim, existe isso. Então, o que eu tenho muito, até pena, porque eles ganham pouco, às vezes, e compram remédios desnecessários e muito caros. Então, assim, eu acho que o idoso tem que procurar o seu médico, ou o seu geriatra, ou o médico do posto de saúde perto da sua casa, ou um clínico para ser acompanhado pelo menos uma vez por ano e seguir as prescrições. E quando ele for para um outro médico, por exemplo, ele for para um ortopedista ou um cardiologista, ele sempre levar o remédio que ele toma. Porque o que acontece muito é que cada médico passa um remédio para o idoso. Então, o que acontece? Ele fica com um saco de remédios, e remédios, às vezes, que interagem com o outro, e, às vezes, provocam uma queda, porque dá uma hipotensão, a pressão baixa de vez. Então, existem os efeitos colaterais que isso pode acontecer com esse idoso. Então, eles têm que estar sempre pensando, eu tenho um médico que organiza a minha vida, que no caso é o geriatra, ou o médico da família, que é perto da casa dele, e se ele procurar tomar outros medicamentos, que aquele médico saiba para poder arrumar a vida dele. E não chegar a comprar o que lhe ensinam, o que o rapaz da farmácia passa para ele tomar. Isso é o grande perigo do idoso. Agora, o que a gente vê também uma coisa positiva, já que a população está vivendo mais tempo, é o seguinte, as pessoas parece que começam a ficar preocupadas, estão despertando para essa questão da qualidade de vida. E tem muito idoso que está buscando aí, né? Olha, eu vou para sair, eu tenho minhas reuniões, as minhas amigas, eu vou aprender a trabalhar com a internet, estou com o celular, estou nas redes sociais. Estão cuidando mais da beleza, da aparência física, para poder viver e se sentir bem. Então, queria aproveitar a fala de Fátima e fazer uma ponte. Essa questão do remédio eu vejo algo mais como cultural, né? E a gente vê no dia a dia nosso aí, se você sair a cada esquina hoje tem uma farmácia. Parece que agora, assim, qualquer coisa que eu sentir, tomo um remédio. Infelizmente, essa cultura está muito forte e tem que ser combatida. Em relação ao idoso, ele está se cuidando mais, isso é uma coisa positiva, já que estamos vivendo uma era digital, uma era das mídias sociais, e a gente vê hoje o idoso ele interagindo junto, né, com o seu neto, né, com o seu filho, entendeu? Às vezes ele tem aquela dificuldade, chega para o neto, me ajuda aqui, é o neto, né, normalmente os meninos hoje, né, desde pequenininho já tem tudo desenrolado. As que já nascem sabendo, né, lidar. Dão aula pra gente. E então o que acontece é o seguinte, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, que para o idoso ele ter consciência plena de que o exercício físico e a atividade física vai transformar a vida dele no que diz respeito a tudo aquilo que eu já falei anteriormente, a autoestima, autonomia, independência, segurança, certo? Isso precisa ser trabalhado. Mas antes dele iniciar, ou se de repente ele nunca fez nada, está levando a vida sedentária, ele tem que passar pela avaliação médica, não é isso, doutora Fátima? Com certeza. Isso. A partir daí, vai buscar um educador físico, um professor de educação física, para que o professor monte um programa específico para ele.
levando todas essas considerações, todas as suas limitações e seus potenciais também. Exato. Às vezes você tem uma pessoa que hoje está nos seus 65, 70 anos, mas que na juventude praticava natação. Isso. Depois, por vários motivos, parou, está sedentário. Então, a recomendação é, você quer ter uma qualidade de vida para não estar preso a uma cadeira de rodas ou uma cama, dependendo da doença, né, que surgir, é você procurar primeiro o seu geriatra ou o médico, se não tiver. E aí o seguinte, até conversar, olha, na minha adolescência, na minha juventude, eu pratiquei natação. Isso. Né? Será que eu poderia voltar? Exato, então, ele primeiro vai no médico, faz o check-up médico, né, faz aqueles exames de rotina, um exame cardiológico e tal, depois procura o professor. E sabe qual é o lado bom? Se ele teve uma vida atleta durante uma fase da vida dele, é como o corpo memorizasse, arquivasse aquilo. Então, o retorno dele vai ser um retorno mais rápido. O estímulo e a resposta em relação àquilo que ele está praticando vai ser uma coisa muito mais repentina. Isso vai favorecer o quê? A motivação. Você se sente mais motivado porque vê que o corpo está respondendo mais. Entendeu? Tem um estudo feito, uma pesquisa feita na Universidade de Texas, aliás, em Texas, em Dallas, onde comparou pessoas que nunca fez nada toda a vida e resolveu fazer exercício depois dos 40 anos. E o resultado bom foi o seguinte, que essas pessoas tiveram uma resposta muito boa, principalmente no que diz respeito ao retardamento de doenças cardíacas, do desenvolvimento de doenças cardíacas. Só que tem um problema. Para essas pessoas, a dose de exercício foi muito mais forte do que se ele tivesse praticado desde sempre. Eles precisaram passar por uma dose muito grande de exercício, tipo, intensidade alta diariamente, tipo, de segunda a domingo, 7 dias da semana, e de forma intensa, não de forma moderada nem leve, entendeu? Mas o lado bom é que mostrou que dá para se recuperar, entendeu? Agora, dentro dessas condições. Aí o recado que eu dou é o seguinte, por que não começar hoje e ao invés de deixar para amanhã? Não é verdade? Exatamente. Atuar uma atitude, né? Começar logo hoje e não deixar para amanhã, para o dia seguinte, para o outro dia. Você sabe assim, a grande preocupação, por exemplo, assim, e que todas essas orientações e dicas que vocês estão ouvindo, não vale, a gente fala muito do idoso, mas todos nós vamos torcer para que a gente possa envelhecer, e envelhecer com qualidade. Isso. Aí a questão é, por exemplo, hoje você tem, na região metropolitana, ou mais precisamente na cidade do Recife, você tem várias academias, se você pode, você vai. Você tem a academia da cidade, que tem vários bairros. Isso. Logo cedo você vai. Tem professores. Tem professores, e professores também que trabalham com o público, o idoso. Isso. Mas o seguinte, e quando a gente fala assim, daquela população que está fora da cidade do Recife, ou quem está no interior do estado, e que de repente fala assim, olha, eu estou cheia de dores, estou vivo gastando minha aposentadoria ou parte do meu salário com remédios, mas na minha cidade ou não tem academia que eu não possa pagar, ou eu não tenho a academia da cidade. Qual o conselho para que essa pessoa possa envelhecer com qualidade? Infelizmente, o Estado deveria tomar conta disso, ter políticas públicas dignas, né, que possa atender essa população, trabalhos recreativos, né, em determinadas cidades, mas infelizmente o Estado ele não dá conta disso. Mas deixando o Estado de lado, e o que a gente recomenda é o seguinte, se ele fez uma avaliação médica, não tem nenhum problema, certo? E tipo, ele começa devagar e vai aumentando gradativo. Por exemplo, um movimento que eu acho que é um movimento tão do dia a dia de qualquer pessoa, a gente está aqui sentado, daqui a pouco a gente vai levantar. Então, o sentar e levantar para a gente pode ser algo, abrir as fechas aspas, natural, tranquilo. Mas para esse idoso que está levando uma vida sedentária, é muita coisa. Então, se ele de repente experimentar, sentar e levantar algumas vezes, passar um tempo, no dia seguinte, senta e levanta, faz o mesmo movimento, e isso vai aumentando gradativamente. Você escolher uma cadeira, que não seja uma poltrona que você sente e afude, mas uma cadeira que você possa ficar reto, e você sentar e levantar algumas vezes durante o quê? Quanto tempo? 5 minutos? Não 5 minutos. Isso é assim, muito subjetivo.
só quem pode dizer o tempo é você olhando para aquela pessoa e fazendo uma avaliação junto com ela para saber qual o tempo que ela precisaria. Então, a gente não vai dizer 5 minutos, a gente vai dizer o seguinte, até ela sentir uma sensação de cansaço elevado ou um desconforto, mais do que o comum, acho que aí ela pode parar. E no dia seguinte, ou 2 dias, ou 3 dias depois, voltar a fazer. Lembrando que o sentar e o levantar é algo do dia dele, do dia a dia, do cotidiano. Então, não é nada anormal. Porém, ele tem que respeitar os sintomas que o corpo dele está dando. Né? Sentir um cansaço demais, está muito excessivo, para. Repetir o dia seguinte, continua excessivo, dá uma parada, vai no médico, vê se está legal, se é normal, escuta o que o médico tem para dizer, certo? Ou se não, procura um professor de educação física, se tiver próximo também, se não tiver, vai lá do médico. Então, e aí vai fazendo esse aumento gradativo. Como eu falei também anteriormente, em relação à caminhada. Começa ali ao redor da casa mesmo, devagarzinho, vai sentindo. Dá uma volta do quarteirão. É verdade. Isso, e depois já vai para um parque, mas para toda a cidade tem um parquezinho, né? Exato. Então aí uma praça, então já começa a frequentar a praça. Daqui a pouco já de repente já começa a dar um espaço mais forte, entendeu? Nada de querer, não, eu vou caminhar. Aí assim, vou desembestar e sair caminha correndo. 1 hora, aí no outro dia não consegue caminhar nem 10 minutos, fica de cama. Aí não adiantou nada, né? Tem que ser devagar. E ainda pode ser prejudicial, né? Pois é. Seu conselho, Fátima? Meu conselho, acho que a pessoa tem que começar a envelhecer desde que nasce, a gente fala, né? E quando chegar à idade que você começa a dirigir sua vida, aos 30, 40 anos, ver o que você vai se alimentar, a quantidade do seu alimento, começar a praticar atividade física, não fumar, beber com moderação, ter lazer. Porque tudo isso é importante se você tiver lazer também, estar com a família, com os amigos. Então, acho que qualidade de vida e envelhecer é uma coisa muito complexa e muito completa. Então, você tem que fazer de tudo um pouco e sem exagero. E horas de sono, né? Horas a de gente sono. precisa Isso. dormir bem. Trabalhar menos e dormir mais, né? E se divertir. Exato. Olha, gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Espero assim que você que está nos assistindo, que você tenha captado, tenha entendido a mensagem e comece a mudar a sua vida, gente, porque ninguém quer morrer. Né? Um dia vamos morrer. Mas até viver lá, com qualidade. vamos viver com qualidade, viver bem, né? Isso. O Ponto de Vista chega ao fim. No próximo sábado nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião e enviando sugestões de temas. Deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, um ótimo dia para vocês. Aproveitem o sábado, aproveitem o domingo. Curtam a família, curtam os amigos, né? E a gente se encontra na semana que vem. Até lá!